Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Começa agora, nesse instante, na TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião 15 de julho de 2024. Tá tudo bem por aí? Como vão as coisas? Como vai? Vai bem? Ó, eu espero que você esteja bem, sabe? E mais do que isso, eu espero que você se mantenha bem. A gente vai fazer um esforço enorme aqui, possamos levar até você argumentos para que o seu fim de noite seja esplendoroso, pelo menos do ponto de vista da informação, né? A informação desta noite, as informações desta noite, a gente vai extrair diretamente da fonte. Paulo, quem é a fonte? A fonte é a Cibele, superintendente do IBAMA aqui em Mato Grosso, Cibele Madalena Xavier Ribeiro, mais uma vez está com a gente aqui, ela esteve conosco já aqui, sempre rendendo boas entrevistas, rendendo bons assuntos, não é? Essa aqui é a terceira vez que ela vem aqui ao programa Opinião. E nas outras duas foram show de bola, muitas informações, a gente acompanha e a nossa audiência carece muito de informações sobre o IBAMA e o nosso, evidentemente, meio ambiente e aquilo que diz respeito ao trabalho do IBAMA. Então, a Cibele vai, inclusive, nos atualizar sobre as questões do Pantanal, né, as queimadas no Pantanal, o trabalho que vem sendo feito lá, e dentre outros assuntos ligados ao meio ambiente que estão debaixo do guarda-chuva do IBAMA aqui no estado de Mato Grosso. Ok? Então, fique bem atento. Ah, tem alguma pergunta também aí, ó, alguma sugestão? Manda para a gente pelo 99932-2529. Manda ali uma curtinha, uma perguntinha, e a gente vai passar aqui para a nossa caríssima entrevistada nessa noite, beleza? Pergunta, sugestão, enfim, fique bem à vontade para interagir com a gente. Professor Lourenberg Alves. Sabe que eu também tenho Alves no nome, né? Mas a gente não é parente, não, eu acho. Você é de Paraguai, Nortelândia, e eu sou de Barra do Garças, então, não sei. Esses povos... Mas você não tem coelho, né? Não. Eu tenho coelho. Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Mas se você fosse da minha família e eu fosse da sua família, eu me sentiria muito honrado. E eu também, muito rapaz. Feliz. Ave Maria, Lourenberg da minha família, primeiro que eu ia ter o hábito que ele tem, que eu não tenho, né? Que é de ler livro. O Lourenberg, pelo que eu sei, ele lê até bula de remédio, fica lendo lá, manique. Hábito que ele tem, né? Ele já confessou aqui que ele passa, que o maior passatempo dele é ler livros, bons livros, né? Eu gosto de ler livros, mas sou muito, eu não, se não tiver um tema que eu goste, eu estou lendo sobre o rei Salomão agora, tem um livro lá de cabeceira que eu estou lendo, mas assim, se ele não tiver um quezinho que me chame e amar a atenção, eu não tenho muita paciência não. E se eu fosse da família Lourenberg, e se eu tivesse o prazer para mim conviver com o Lourenberg, assim, eu acho que eu teria aprendido já esse negócio de ficar lendo, porque isso só enriquece a pessoa, né, Lourenberg? Muito. Por isso que ele é multimilionário. Quem enriquece é multimilionário, o Lourenberg. Ele é, inclusive, membro da Academia Mato Grossense de Letras, da cadeira do número 21. Número 7. Número 6. 7 é do Ives, que faleceu. Ele é a cadeira de número 6 lá da nossa Academia Mato Grossense de Letras. Tem 20 obras, 20 livros escritos. Desses 20, 10 são romances. E 10 sobre política. E 10 sobre política. É isso aí. Lourenberg Alves. Meu parceiro há mais de 4 anos aqui na bancada, com quem eu todo dia aprendo com ele aqui. Às vezes, quando a gente a gente não combina muito aqui nas ideias aqui, e é bom que a gente não que a gente discorde, né? Mas sempre muito respeito.
É muito bom porque isso faz parte da democracia, né? Mas é assim, eu só aprendo, é professor, né? Enfim, deixando a rasgação de seda de lado, vamos aqui ao que interessa, porque a nossa entrevistada que está aqui, Cibele, muito bom tê-la aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Pantanal Mato Grossense, queimando, em chamas, os bichinhos estão morrendo lá, meu Deus do céu. E nos últimos 70 anos nunca se via algo tão grave. E o IBAMA, o que tem feito? É a primeira pergunta, o que tem sido feito por parte do governo federal / IBAMA Mato Grosso? Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, excelente semana a todos. Obrigada aí pelas palavras iniciais. Professor, também boa noite. Em relação ao Pantanal, né, este ano é um ano que nós estamos vivenciando assim, uma série, né, de informações e uma série histórica, como você bem disse aí, dos últimos 70 anos, que a gente tem informações aí sobre a incidência, né, de incêndios florestais. Então, nós nos preparamos de forma antecipada. Esse acho que é o primeiro ponto, né? Nós temos um programa de brigadas, que é o do Preve Fogo, né? E anualmente nós contratamos brigadistas que são contratos temporários, geralmente entre maio e novembro, para esses programas. E só que esse ano nós iniciamos o que a gente chama de queima prescrita, que é um manejo integrado do fogo, uma situação que a gente tem vivenciado principalmente nas unidades de conservação e agora também aplicando em projetos de assentamento, e agora em terras indígenas também. Então, esse ano nós avançamos nisso, né, nessa projeção desse programa que para nós tem tido muito resultado. Então, o IBAMA contratou brigadistas, fez esse trabalho dessa prevenção com essas queimas prescritas e iniciamos então no 18 de junho, né, deste ano a Operação Pantanal, contando aí com multiagências, mas de nossa parte, o nosso trabalho é de prevenção e de combate aos incêndios florestais ali no Pantanal, além do monitoramento e outras situações que nós temos que prever. E você bem disse dos animais, né? Nós temos esse ano um diferencial também, nós nos organizamos de uma forma um pouco mais em rede, com a SEMA, com a ANGs, para que a gente tenha organização mesmo desse plantel, né? Ainda não temos registro no Mato Grosso, mas no Mato Grosso do Sul sim, né, de animais que foram acometidos pelos incêndios, e aí a ideia é que a gente tenha essas informações muito compartilhadas, para a gente poder acompanhar, inclusive, se for possível, a reintrodução desses animais, mas se não for, a recondução, a condução deles para mantenedouros, zoológicos e outros que possam, né, guardá-los. Você falou aí dos brigadistas, não é? Sim. O governo Lula, na semana que passou, anunciou aí uma liberação de quantos milhões foi? Foi uma quantia assim, 125, foi uma quantia... Foi um crédito suplementar. Suplementar para justamente dar esse suporte aí, só que esse recurso não seria só para o Pantanal Mato Grossense, para Mato Grosso do Sul também, não é? Já chegou esse investimento nos brigadistas que você fez referência aí, já é com esses recursos aí ou não? Não, já existia para a projeção desse ano, né, de orçamento, para a gente contratar 283. A ideia é que a gente, pelo menos, instale mais uma brigada no Pantanal, aí dentro da terra indígena Baía dos Guató, já está em fase, né, de seleção, e para a seleção a gente tem todo um trabalho, né, de testes de aptidões físicas, a gente verifica se tem ou não perfil, e aí é que a gente faz, digamos assim, a seleção efetiva para eles poderem ir para campo. E esse crédito suplementar, então, realmente é para a gente verificar onde a gente pode mais implementar. A ideia é que a gente execute esse recurso, como você bem disse, com o Mato Grosso do Sul, porque o governo federal vê assim, é um bioma que não tem fronteiras, único, né? A gente tem que fazer esse trabalho sim em conjunto também com o Mato Grosso do Sul, que é nosso estado irmão, né? A ideia é fazer se hoje nós temos, quanto que você falou? 283 brigadistas, a né? Incrementar em quantos aí com esses recursos? Dá para incrementar em quantos? Então, mas não só o pagamento dos brigadistas, né? Mas prevê também a questão de contratação de mais aeronaves, toda a logística para essa. Sim. Então, a ideia, pelo menos agora, uma brigada lá na Baía dos Guató, mas com projeção para a gente identificar ou Cáceres ou Poconé, onde seria mais viável para incrementar mais uma, né? De 15. E aí, como o período de contratação seria de julho
até novembro, aí a gente teria que verificar também o que mais precisaríamos dar aporte, porque além dos EPIs, ferramentas, enfim, tudo o que compete, né, a esse trabalho das brigadas, a gente tem que fazer essas previsões. Mas a ideia é que, compartilhando com o Mato Grosso do Sul, a gente tenha, pelo menos, talvez, a projeção de mais 4 brigadas sendo instaladas no período. Professor Lorenberg. Superintendente, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a bom. alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo. Nós ganhamos muito com a sua presença. Obrigada, professor. Superintendente, eu me lembro que em 2015, quando o governador do estado, não era o Mauro Mendes, quando o governador do estado de Mato Grosso também não era o atual, e o ministro do Meio Ambiente também não era a Marina, era o Sarney, né? Sim. O ministro do Meio Ambiente veio a Bonito e em Bonito encontrou com os 2 governadores do estado e assinaram uma carta. E que, a meu juízo, naquele momento, seria muito interessante para Mato Grosso tudo, porque as ações sobre o Pantanal dos 2 governos deveriam existir ao mesmo tempo, no mesmo momento, conjuntos. As ações todas, não deveria se dar separado. Porém, na prática, superintendente, e me corrija se eu estiver errado, na prática isso não funcionou, como até hoje não funciona. Parece-me, eu tenho a certeza que essa carta simplesmente foi rasgada ou perdida no escaninho da administração pública. E aí a senhora falava, numa das respostas, a senhora falava de que o IBAMA está encarregado também no combate aos incêndios e a prevenção. Certo. E aí vem a minha pergunta, na primeira etapa, porque são 2 etapas completamente distintas e diferentes, embora possam se darem as mãos lá na frente, mas são distintas. Eu pergunto à senhora, até onde começa o trabalho do IBAMA, governo federal, e o trabalho da SEMA, governo estadual, nesta prevenção? E até onde começa as 2, tanto o governo do estado quanto o governo federal, trabalhando junto na prevenção? Excelente pergunta. A Lei Complementar 140, do ano de 2011, ela estabelece como seria esse pacto federativo quando a gente trabalha com o meio ambiente. Então, o regulamento, o artigo 23 da Constituição, estabelece as regras de competência, né? Nesse caso, a nós, enquanto governo federal, a competência ela meio que se restringe às nossas áreas federais, né? Então, unidades de conservação federal, parques, que são, né, enfim, de maneira geral, a gente tem até as indígenas e os projetos de assentamento. Então, a nós, em parceria com o ICMBio, que é nosso órgão irmão, né, nós tivemos a divisão dos 2 órgãos no ano de 2008, mas ainda partilhamos, né, do mesmo ministério. E nós, então, atuamos de maneira conjunta com o ICMBio nessas prevenções. E com a FUNAI, dentro da terra indígena, e com o INCRA, quando se trata de projeto de assentamento. Então, a gente faz esse compartilhamento e esses acordos de cooperação para podermos atuar. E aí, quando a gente fala em divisão, mas ao mesmo tempo em suplementação de atuações, a SEMA cabe, então, a essas áreas que são estaduais. E aí, a Transpantaneira é uma unidade de conservação estadual, a Estrada Parque, por assim dizer, e é uma unidade de conservação estadual, assim como o Parque Encontro das Águas, que também está ali localizado. Então, eles têm que fazer a gestão, né, de uma forma bem completa, nada impedindo que, de maneira supletiva, a gente possa atuar. E aí, ao estado de Mato Grosso, eu sei que também eles se anteciparam, houve contratações também de mais brigadas, me parece que houve a formação, né, dentro desses espaços, e também o Corpo de Bombeiros Militar, que houve, então, também fazem parte dessa cadeia de atendimento, né? Então, quando a gente fala em atuações conjuntas, a gente tem dentro aqui do estado de Mato Grosso, e isso acho que é importante todo mundo saber, uma instituição formada, né, que é o Comitê Estadual do Fogo, onde as agências se encontram e nós decidimos ou deliberamos como seriam essas atuações. Então, lá nós nos sentamos, nós identificamos, olha, essa aqui pode ser a atuação do Corpo de Bombeiros, aquela ali pode ser a atuação dos brigadistas do IBAMA, ou a gente pode fazer uma atuação em conjunto, e assim temos feito nos incêndios que estão ativos agora. Então, aqueles que são localizados hoje em propriedades particulares,
prioritariamente trabalha o Corpo de Bombeiros Militar. E quando se trata, hoje a gente tem um foco ativo dentro do Parque Nacional, também do Pantanal, IBAMA e ICMBio atuam de maneira conjunta. Então a gente acaba tendo esses esforços compartilhados para que a gente tenha um espaço maior de atuação e aí conseguir efetivar esses combates. E a prevenção, então, se dá como? No nosso caso, nós fizemos todo esse trabalho, como eu disse, de manejo integrado do fogo. A ideia é que a gente fizesse desaceros e colocasse o fogo no período onde fosse mais fácil a gente manejar, né? Exatamente esse é o princípio, a gente ter um período onde o calor seja menor, a velocidade do vento seja mais favorável à nossa atuação e a gente acaba fazendo esse combate. E aí também os aceros daqueles que são os proprietários rurais, e a gente incentiva e orienta dessa forma a fazê-lo. É dessa forma que a gente age. O governo do estado de Mato Grosso, por meio do Corpo de Bombeiros e parece-me que também da SEMA, anunciou pelo menos, inclusive aqui em entrevista, que criou uma espécie de base lá para os lados do Pantanal, de forma a criar equipes que pudessem levar, fomentar, difundir informações para os ribeirinhos lá, para os pantaneiros, para que esses possam ser difusores e multiplicadores das informações no sentido de evitar. O IBAMA tem um trabalho nesse sentido também, ou conjunto com esses que eu falei, ou de forma separada, no sentido de que, imagino, né? Você falou de acero, por exemplo. Sim. Há quem questione, há quem condene, não é? Os povos indígenas, alguns povos, né, de colocar fogo aquilo que é permitido, inclusive, por lei. Como é que está o trabalho do IBAMA nesse sentido? Então, esse trabalho de educação ambiental, ele é um trabalho essencial, né? Conversar com as pessoas, demonstrar exatamente isso, que tecnicamente esses manejos são adequados, tanto a acero como a queima prescrita, mas a queima prescrita conduzida por nós, em locais por nós definidos, em unidades de conservação, em territórios indígenas e em projetos de assentamentos, né? Seja muito bem dito isso, mas a ideia é que a gente faça esse diálogo e nós nos preparamos também para isso de uma forma pretérita. Lá no mês de maio nós fizemos algumas incursões, principalmente trabalhando com prefeituras, naquelas que nós já temos contato prévio, nos municípios onde nós instalamos as 14 brigadas que estão aí espalhadas, e então nós fizemos também um trabalho de sensibilização com aqueles, mas isso, é um trabalho de formiguinha, que acaba ano a ano tendo que ser renovado, porque, por exemplo, este ano o período proibitivo para o Pantanal ele foi alterado, ele começou em 18 de junho, né? Houve uma certa antecipação. O período proibitivo para os outros biomas já começou agora em 1º de julho, então falar isso para as pessoas, para aqueles que são os principais atingidos por essas mudanças é super importante. A gente chegar até elas é um movimento necessário. E quando a gente fala em educação ambiental, é sim falar a língua mais simples possível para que a gente possa atingir de uma forma muito efetiva aqueles que são, né, os principais atingidos também pelos incêndios florestais. Tudo bem, olha só, a gente retoma já esse bate-papo aqui com a nossa gloriosa Cibele Xavier Ribeiro, que é superintendente do IBAMA aqui no estado de Mato Grosso. Inclusive, daqui a pouco, eu quero ver se eu consigo o máximo possível de passar, se é possível, o máximo possível. Ficou meio confuso, mas vamos tentar daqui a pouco mostrar para você que está em casa alguns números, alguns gráficos e algumas imagens também. É muita coisa, eu não sei se eu vou... É bem pouco provável que a gente consiga... Recebi aqui um monte de ilustrações, tem alguns gráficos importantes. É importante a gente passar números também, porque é por meio dos números que a gente leva a informação para quem está realmente assistindo quanto àquilo que vem sendo feito pela instituição, pela entidade, no caso aqui o IBAMA, não é? No caso o governo federal. Mas a gente vai fazer aqui acontecer pelo menos um pouco disso aqui, a parte principal a gente vai mostrar para você, para ilustrar o trabalho que a Cibele tem feito no comando a Cibele, também conhecida como filha da dona Esther. E também filha do seu... Porque ela não é filha da dona Esther sozinha, o seu João Francisco também contribuiu de algum jeito ali para que a Cibele... Diz que a Cibele é o orgulho da família lá, né? Mas tem uma irmã dela também que fica enciumada, mas enfim.
A dona Esther e ao seu João Francisco, aquele abraço para vocês aí, viu? Carinhoso aqui do programa Opinião. A gente vai para o intervalo comercial e volta no instante só. Pois bem, a gente está de volta aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Rapaz, olha só, hoje eu vou aqui trazer alguns detalhes do Gazeta Digital, que hoje teve muito trabalho, como tem todos os dias, né? Mas hoje em especial, nós, os cuiabanos principalmente, nós acordamos com uma triste notícia que foi o incêndio ocorrido no Shopping Popular aqui de Cuiabá. Já tradicional Shopping Popular, não fazia muito tempo que havia passado por reforma e tal, e o incêndio avassalador destruiu o Shopping Popular, que ali, queira ou não, muita gente critica, enfim, não é? Mas gera muito emprego, né? E vinha gerando muito emprego com as suas bancas que ali existiam e tudo mais. Então, o jornal A Gazeta, em especial o GD, que o GD foi durante o dia inteiro, né? O Gazeta Digital, acompanhando, inclusive há vídeos no Gazeta Digital sobre esse incêndio lamentável que ocorreu lá no âmbito ali do Shopping Popular, no Porto. E então, para você ficar mais atento, se você não sabia, dá um clique aí no Gazeta Digital, que tem tudo lá sobre esse triste acontecimento ocorrido na madrugada do dia de hoje. Então, olha só, a propósito, reunião emergencial no Palácio Alencastro para debater e também planejar as medidas que serão adotadas para minimizar o prejuízo das famílias e trabalhadores do Shopping Popular de Cuiabá, foi marcada por clima de emoção e união de diversos setores políticos em prol da reconstrução do local, auxílio às pessoas, não é? Auxílio às pessoas afetadas. O centro comercial foi destruído por incêndio nesta madrugada de segunda-feira, dia 15. O presidente da Associação dos Camelôs do Shopping Popular, o Misael Galvão, se emocionou durante o discurso na reunião. Ele narrou que foi acordado às 3 horas com o celular tocando. Ele foi informado que o shopping estava pegando fogo. Quando se deslocou até lá, o Shopping Popular, ele viu as chamas fora de controle. Ele disse assim, ó: eu tenho buscado forças a todo momento e apoio do poder público, como estão fazendo hoje. Toda a classe política esteve lá. Eu tenho buscado forças para poder reconstruir, recomeçar e cuidar dos pais de família que ali trabalham. São 600 pais que contribuem aí com o nosso país. Nunca na vida eu pensei em passar por isso, não estava preparado para isso, disse em meio às lágrimas o Misael Galvão. Ele apontou também que neste momento eles precisarão aí do apoio da sociedade, do governo municipal, estadual, federal, Ministério Público, Legislativo e Judiciário. Esse é o tamanho do drama. Outra notícia é o seguinte: por meio, Sibeli, vai sobrar para você que eu quero a sua opinião daqui a pouco, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso, PT,
ele busca anular a Lei Complementar 788 de 18 de janeiro de 2024, que autoriza a realocação de reserva legal de um imóvel rural para extração de minérios. A sigla, no caso o PT, argumentou que não é competência do Estado legislar sobre mineração e afirmou que a lei pode causar danos irreversíveis ao meio ambiente. A norma permite que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA, autorize a realocação de reserva legal dentro de imóvel rural para a realização de atividade mineradora, caso não exista dentro do imóvel rural vegetação nativa ou regenerada. A realocação poderá ser autorizada pela SEMA em outro local dentro do mesmo bioma. Na ação contra esta norma, o PT disse que o Ministério Público parece estar dando de ombros ao cumprimento do seu dever constitucional de fiscal da lei, o que está, inclusive, né, o que está agasalhando aí pretensões políticas, inclusive as esposadas pelo excelentíssimo senhor governador Mauro Mendes. Tudo isso entre aspas, viu? Que teria interesses pessoais relacionados ao setor de mineração. Bom, eu não vou perguntar sobre essa polêmica, essa acusação, ou essa ilação, ou enfim, mas eu gostaria de ter a opinião da nossa Cibele Xavier a respeito do trabalho da questão da mineração aqui no estado de Mato Grosso e o que você entende dessa legislação aí? É uma coisa mais de âmbito da União ou, não sei se você conhece essa legislação estadual também, fique bem à vontade para opinar sobre esse assunto. Tá bom, Paulo, obrigada pela oportunidade. Eu estive na audiência pública lá na Assembleia no momento em que a votação estava acontecendo, né? E naquela oportunidade eu fiz uma fala mais ou menos nessa linha, porque assim, quando a gente fala em legislação ambiental, a gente conversa sempre nas três esferas, né? O que compete à SEMA, sim, né? Ela tem competência para poder, enfim, avançar nas propriedades rurais, quando a gente trabalha com o licenciamento ambiental propriamente dito de uma propriedade, naquilo que ela delimita, né? Ela aprova a delimitação de área de reserva legal e de área de uso alternativo do solo. Contudo, quando a gente fala em mineração, o direito minerário é um direito caro para a nação, né? Então, ela é de atribuição, sim, da União. Então, quando há e a justificativa técnica para alteração é a seguinte: eventualmente numa propriedade rural, se houver a indicação de uma área de reserva legal e no futuro houver um estudo minerário que identifique que aquela área indicada como reserva legal tem potencial para exploração, de se trazer, né, de tirar dentro daquela propriedade aquela área considerada de reserva legal, que é uma área de acordo com a nossa legislação, com o Código Florestal, para o bioma Cerrado de 35%, para o bioma Amazônia de 80%, de tirar um percentual, enfim, e trazer esse percentual colocando em uma outra propriedade ou numa área de compensação. E naquela oportunidade eu fiz uma fala no sentido de que muitos dos CAR, né, falando CAR no plural, cadastros ambientais rurais, ainda não possuem a identificação dessas áreas de reserva legal. Então, como é que nós vamos trazer para um cenário onde nós não ainda avançamos no licenciamento de todas as propriedades rurais para essa realocação acontecer, e elas poderiam acontecer na regularização de parques, por exemplo, mas ainda é uma realidade muito distante. Então, é uma legislação um pouco sensível e naquela
oportunidade eu disse exatamente isso, que a gente teria que avançar primeiro na análise dos cadastros para poder avançar na regularização dessas propriedades rurais para depois a gente pensar em realocação dessas áreas, o que seria seria no futuro muito mais distante. É uma proposta, assim, que a gente entende que ela passa, sim, pela esfera federal e aí, enfim, quem fez as propostas, e no caso o Partido dos Trabalhadores, e eu me recordo de outras instituições que estiveram presentes naquela audiência pública, defenderam exatamente isso, da competência, então seria uma legislação inconstitucional por conta disso. Ok. Professor? Eu vou pegar carona exatamente dessa resposta, superintendente, mas para falar especificamente sobre o garimpo. Perfeito. E eu vou usar aqui um trecho da fala, eu não sei se ele ainda é superintendente, mas o superintendente Joel Bentes, lá do IBAMA Amazonas. Sim, continua sendo. Ele deu uma entrevista à agência Amazônia no dia 2 de março de 2023. Eu destaquei uma frase só, para não ficar muito longa. Entre aspas, nós não compactuamos com a continuidade do garimpo ilegal e vamos atuar em várias frentes para que o garimpo deixe de ocorrer. Fecham aspas. E aí vem a minha pergunta, muito mais um pedido de reflexão. A senhora concorda com o que disse o superintendente, o colega da senhora, só que na Amazônia, a senhora concorda com ele ou não? E por quê? Eu concordo. Na verdade, a temática, né, da mineração, ela é uma temática um tanto quanto complexa. Quando a gente fala em atividade licenciável e a atividade de mineração ela é licenciável, a gente tem que prever as condicionantes para que aquela área possa voltar ao seu estado anterior, que é o status quo, né, ante. Então, é muito complexa, é uma atividade muito degradante. E quando a gente fala em atividade minerária ilegal, sim, a gente tem que coibir, porque elas acontecem principalmente em unidades de conservação e terras indígenas, onde não é permitido, porque, imagine só, a gente está falando aqui, pegando a conexão com o tema anterior, de um direito que é da União, ou seja, aquelas principalmente naqueles espaços territoriais que já são de competência da União. Então, quando o colega disse exatamente isso, nós somos contrários a esse tipo de atividade ilegal, sim, somos contrários, mas existem atividades, como eu disse, licenciáveis. E aí a competência de licenciamento deve prever exatamente isso. Até que ponto você pode fazer a extração mineral, dependendo do que for, né, o minério, e como é que você faz para retornar àquela situação, porque existem as condicionantes para aquela licença acontecer. Nas áreas onde não deve acontecer, como são as áreas que o colega aí disse, realmente nós somos totalmente contrários e temos sim a prerrogativa para agir. Por isso eu concordo com ele. Pois não, Luribeck? Mas, superintendente, deixa eu provocar um pouquinho mais, Por provocar favor. sempre no bom sentido, superintendente. A senhora certamente deve saber, e quando eu contei os projetos de lei e mais 3 PECs, na verdade são 28 projetos, 3 PECs e 25 projetos de leis, dentro do Congresso Nacional, que está parada, mas qualquer sono que as pessoas tiverem, esses projetos serão tirado da gaveta e que muitos deles mexem exatamente com a flexibilização. Essa palavra flexibilização, superintendente, me perdoe, me soa muito mal. Flexibilização do Estatuto do Meio Ambiente, para mexer com o meio ambiente. E entre eles, 3 projetos muito claros. Mexer com a mineração em terras indígenas. Sim. A senhora tem conhecimento sobre isso? A senhora já parou para pensar a respeito disso? O IBAMA, de que maneira o IBAMA está vendo essa possibilidade? A gente vê assim com muita preocupação, exatamente como você disse, quando a gente usa a palavra flexibilizar. O direito ambiental, o direito brasileiro como um todo, ele é muito rico de legislações. Existem várias temáticas que são, né, totalmente reguladas. Acontece que quando se pensa em flexibilizar, se pensa de alguma forma em retrocesso. É a minha leitura. Porque essas áreas são especialmente protegidas, e tem estudos para isso,
para garantir que aquele espaço territorial seja daquele povo indígena. Por óbvio que quando a gente trabalha numa ótica de ordenamento jurídico, você tem que acomodar todas as pessoas e todos os cidadãos brasileiros. Mas a palavra flexibilização, como você bem disse, ela realmente nos soa de uma forma um tanto quanto grosseira, porque ela acaba retirando direitos que foram muito difíceis de serem conquistados. Quando a gente fala em direito minerário, ou quando a gente trata desse assunto, que é a flexibilização, a possibilidade de instalação de empreendimentos dentro desses territórios, a gente fica um tanto quanto preocupado, porque quando a gente trabalha numa lógica de defesa, né, de meio ambiente, a gente tem que pensar sempre nas gerações futuras. E quando a gente trabalha, né, com o meio ambiente, a gente trata isso com um olhar de projeção sempre para o futuro, e a gente sabe que hoje em dia as unidades de conservação, não tanto aqui no Mato Grosso, mas no Pará, por exemplo, a gente tem muita pressão em cima delas, também do ponto de vista de extração de florestas. E aqui no Mato Grosso a gente tem um caso muito emblemático, que é a terra indígena Sararé, que ano após ano o garimpo ilegal ele avança. Nós temos tentativas ali de coibir, a gente sabe que é um trabalho um tanto quanto duro, porque a gente ali não lida só com pessoas, a gente trabalha com uma organização criminosa, a gente tem feito um trabalho de identificação daqueles que estão ali dentro para que a gente possa coibir, para que a gente possa, de alguma forma, individualizar quem são aquelas pessoas, para daí responsabilizá-las tanto administrativamente como penal e civilmente, que é o que o Código Ambiental prevê. Ok, vamos para o intervalo comercial e já a gente vem aqui com mais informações, trazendo mais Pantanal. O Pantanal vai voltar a ser assunto aqui, porque a gente veio com algumas informações, alguns números, enfim, algumas imagens também. Eu quero mandar... Não que eu voltar, eu mando aqui um alô para o pessoal que está mandando aqui no grupo, alguns recadinhos aqui no grupo. Não tem pergunta não, mas tem... Mandar um alô para o pessoal que está assistindo a gente. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta já. De volta aqui com o programa Opinião, último bloco. Tem muita coisa importante para a gente falar ainda sobre Pantanal aqui com a nossa superintendente do IBAMA, a nossa Cibele Xavier. Aliás, antes eu quero mandar aqui um grande boa noite, um abraço imensurável para a Eunice Santos, que está ao lado do esposo Donizete, acompanhando a gente lá no Jardim Imperial, aqui de Cuiabá. Também a Ana Rosa, lá no CPA1, está acompanhando a gente, mandou uma fotinha aqui do programa, né? E obrigado, viu, Ana? A Liliane Pontes, que está acompanhando a gente lá em Santo Antônio, Leveger, obrigado pelo carinho também. E a Valnice, do Jardim Europa, aqui de Cuiabá. Obrigado pelo carinho da companhia de vocês aqui, de sempre. Tem o pessoal também que está mandando mensagenzinha lá no Facebook. Eu não consigo acessar aqui, senão eu mandaria também o registro. Mas obrigado, no geral, a vocês. É importante tê-los aqui conosco sempre. Boca, como é que está o jogo do Flamengo? Depois você me fala aqui no ponto que eu estou curioso. Se já começou. Antes de ver o Flamengo, Boca, vamos colocar algumas imagens aí. Tem imagem do Pantanal aqui que a assessoria lá do IBAMA mandou pra gente. Vamos, aí, isso aí, bom, depois a gente mostra. Isso aí é o quê? Conta pra gente aí, Cibele. São os dados climáticos. Exato. Esse é um boletim que tem saído agora, sim, com uma certa periodicidade no site do Ministério. Eu achei importante a gente trazer aqui para a população. A publicidade desses dados, eles são importantes porque a gente acaba trazendo para as pessoas as informações sobre o que está acontecendo. Então, esse boletim ele deve sair com uma periodicidade de cada 15 dias. Esse boletim, então, é do dia 9 de julho, com as informações mais atualizadas sobre o combate, sobre como é que nós estamos enfrentando, então, esse período de mudanças climáticas e também como nós nos preparamos para esses combates com apoio do Exército Brasileiro, com apoio também de outras agências, Força Nacional e Instituto Chico Mendes, para a gente poder
trazer, né, para essa população e para esse bioma tão importante um pouco mais de conforto para que a gente faça esse planejamento, essas previsões e a gente consiga efetivamente evitar que o desastre que aconteceu em 2020 se repita nesse ano de 2024. Perfeito. Tem mais detalhes aqui, a produção está preparando lá, quando tiver o que você me fala, Caroline, no ponto aqui. Eu sei que tem um gráfico que fala dos municípios também. Exato, né? Exato. Você tem alguma coisa para falar, ainda que não tenhamos a imagem lá, mas dos municípios? Como é que é esse acompanhamento aqui? Os focos que foram observados de janeiro até julho desse ano dão conta de que os dois municípios, né, tanto Poconé, mas aí Cáceres em primeiro lugar e Poconé em terceiro lugar, né, Cáceres em segundo e Poconé em terceiro, tem registrado focos de calor, mas o Pantanal do Mato Grosso do Sul hoje no caso de Corumbá, onde se tem mais registros, né? 2.674 focos. Lá em Corumbá. E aqui no nosso Pantanal são 435 em Cáceres e 361 focos em Poconé. Mas a gente tem trabalhado então com brigadas em Cáceres, isso a gente se preparou, e também em Poconé, e fazendo esse ajuste, né, das brigadas que nós temos em outras regiões para poder efetivamente conseguir fazer esses combates. Nós não temos, assim, registros, pelo menos agora, até a data de hoje, de nenhum animal que tenha sido resgatado em situação de risco, e isso é importante trazer para a população. A gente tem feito esse monitoramento com auxílio, né, de drones e outras aeronaves não tripuladas para poder garantir que a gente tenha efetividade mesmo nesse resgate. E uma rede foi assim, construída com o Estado de Mato Grosso, através da secretária Maureen, para a gente ter essa coordenação mesmo, né, de trazer esses animais, se necessário, para os hospitais que podem dar esse apoio. E aí, no quilômetro 17 da Transpantaneira, a gente tem o PAES, né, que é um espaço onde a gente tem alguns recintos que podem ser utilizados para esses primeiros socorros. Antes de chamar-lhe mais imagens, tem uma informação aqui do IBAMA mesmo, que de 1º de janeiro a 7 de julho, olha o tamanho do desastre. Por isso que fala de mais de 70 anos aí, que não se via tão... Foram queimados 762.875 hectares no nosso Pantanal. No Pantanal Mato Grossense, ou seja, 5,05% do bioma. Estamos falando aqui do estado de Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Nos dois juntos, dos dois né? juntos, né? Mas é muita coisa, gente. Sim, muita coisa. Realmente uma trajetória que a gente tem acompanhado aí, né? Com o monitoramento do INPE, também do LASA lá da UFRJ. O que a gente tem observado esse ano é que a curva tem tido a mesma ascensão que do ano de 2020. E é por isso que nós nos antecipamos nessas situações. Deixa eu mostrar mais aqui. Boca, vamos mostrar. O que nós temos para mostrar aí? Vamos colocando aí, aí a Cibele vai nos orientando aqui, que nós temos. Isso aí, caríssima Cibele... Isso, são 830 hoje profissionais que estão em campo, entre brigadistas, efetivo da Marinha, Exército, Aeronáutica, para a gente poder fazer esse nosso monitoramento. E nós temos, esse aí é o nosso combate, né? A gente tem esse trabalho aí de utilização dessas aeronaves. Quantas aeronaves estão nós temos 7 aeronaves aqui, né, sendo utilizadas tanto no Mato Grosso como no Mato Grosso do Sul, mas com perspectivas de muito mais para a gente poder fazer. Porque como o bioma, a gente tem dificuldade de locomoção, as aeronaves é que tem sido o nosso grande apoio para isso. Agora vamos a alguns gráficos também, aí temos alguns gráficos, vamos colocar também aí para a Cibele comentar, para a gente dar uma correr aqui, porque vamos colocar alguns somente por causa do tempo, esses aí... Isso, essa informação acumulada por hectares, essa é uma perspectiva, então, dos anos de 2012 a 2024, e se você verificar, Paulo, o que a gente tem aí nessa linha verde, ela está bem pequenininha, mas é o que salta aos olhos, porque ela está bem pela metade ali, é o desse ano. Então, essa curva que está mais acentuada é o ano de 2020, e veja que o ano de 2024 ele está um pouco maior que a curva do ano de 2020, é por isso que a gente tem, né, batido assim meio... Pode passar. Exato. Aí a questão das queimas diárias que a gente tem observado neste período. Então, esse gráfico também demonstra que no dia 25 de junho, onde a gente teve o maior, né, digamos assim, dia
de áreas queimadas e a gente tem mantido uma média móvel semanal aí um pouco maior de 3.000 hectares por dia, então é uma curva que a gente tem tentado manter, né? E aí onde estão localizadas as queimas, né? Veja que a maior parte em áreas privadas, né? 84%, cerca de 84,3%, e as outras áreas ali são de nossa competência, terra indígena, unidade de conservação estaduais, federais e as RPPNs, a RPPN que a gente tem ali que estão presentes. Ali é né? mais outro... Isso, ali é que a gente tem no Parque Nacional, né? Essas 2 unidades de conservação são nossas, né? Esse ano, de 1º a 7 de julho, a gente teve 2,54 da nossa unidade de conservação lá, o parque atingida, e a Estação Ecológica de Itaiamã, que é também de nossa competência, graças a Deus ainda não tivemos registros, né? E aí, o que a gente tem de informação sobre os combates, né? Foram 30 extintos, são 24 ativos, né? E os 13 e a gente já está com controle, né? Mas a gente teve bastante incêndios nesse começo do mês aqui. E aí as ações de campo, as ações de prevenção, e a gente tem feito então esse trabalho ali. Então, são 4 aeronaves, 3 helicópteros agora aqui do IBAMA e ICMBio. São locadas ou são do próprio governo mesmo? Helicópteros são de locação. Calma, pode falar. Então, essa informação que está passando aí para quem está em casa acompanhando é uma referência do que foi o ano passado, mas a próxima página é desse ano de 2020, e aí tem uma informação que eu acho muito... Que informação 24, que é aliás. essa aí que está passando ali? Isso aí, o que o governo federal fez para a gente garantir a efetividade do combate esse ano e a cronologia dos eventos, e aí a gente tem um dado importante que é em maio. Em maio, essa informação é importante para quem está em casa acompanhar, que a Agência Nacional de Águas declarou a situação de crítica, né, de escassez de água no Pantanal. Então, a gente, da região ali do Pantanal, é por isso que a gente acaba tendo um esforço efetivo maior, né? E aí a gente acaba, né, com todas essas informações levando ao público. Sim. E lembrando que essas informações estão contidas no site do governo, né? No Ministério do Meio Ambiente, exatamente. Esses aqui são do dia 28 de junho. Isso, exato. É uma comparação com... É o primeiro boletim que foi divulgado. Foi o primeiro boletim, Isso. Sim. Bacana. Tá. Então, quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Eu queria deixar o telefone, o 0800 061 8080, que é o Disque Denúncia do IBAMA. 061 8080. 061 8080. Vamos de novo. De novo. 0800 061 8080 ou pelo Fala BR, que talvez seja um canal mais fácil para quem está em casa ou que tenha acesso às redes sociais, porque é super importante denunciar, a gente acaba tendo esse trabalho de monitoramento sendo relevante para todos nós e é importante chegarmos com efetividade. 0800 061 8080. 061 8080. Bacana, então, note aí esse número que você pode ajudar bastante a gente. A gente que eu falo somos nós todos, quem ganha somos nós todos, né? Deixa eu ver se eu decorei, 0800 061 8080. Isso mesmo, Paulo. Viu? Ou então no Fala BR. No Fala BR. Dá um clique aí, ó, se você pode entrar no site do governo também. Qual que é o site lá? É governo.org? Isso, é gov.br, essa página aí é do Ministério do Meio Ambiente e tem a opção de acompanhar o Pantanal. Tudo que você viu aí, muito mais. A gente não tem tempo para esmiuçar tudo aqui, né? Porque são muito gráficos também, né? E lá está bem explicativo, está bem explicadinho, você vai acabar tendo maior clareza nas informações aí. Lorenberg, ainda cabe uma última sua aí para aquela que você não fez, aquela bombástica que você não fez ainda. Cabe ainda. Superintendente, no primeiro intervalo, do primeiro bloco para o segundo, a senhora comentava sobre um protocolo que foi assinado pelo governador Mauro Mendes. Aliás, o governador Mauro Mendes esteve em Campo Grande, assinou um protocolo juntamente com o governador do Mato Grosso do Sul. E aí vem a minha pergunta, qual a perspectiva da senhora, qual é o balanço, qual é a avaliação que a senhora faz com relação a esse protocolo? Esse é um novo protocolo. É um novo protocolo, você tinha feito a menção aí de 2015, mas a gente tem esperança de que realmente esse ano, com esse protocolo, com as intenções sendo renovadas, a gente consiga efetivar essas parcerias. Quando a gente fala em Pantanal, a gente não pode nunca dissociar o Mato Grosso do Mato Grosso do Sul e temos que colocar um outro elemento que é a Bolívia. A gente tem um Pantanal que é também um espaço territorial que avança, né, nesse nosso país vizinho, mas pensando
pensando, como você disse, de perspectivas, a gente tem muita fé que esse ano a gente consiga avançar, porque o CIMAN está funcionando melhor, esse Centro de Controle de Informações compartilhadas Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e a gente, com toda certeza, tem esperanças de que esse ano consiga avançar nessa batalha, que é garantir que o nosso bioma tão bonito, que é o Pantanal Mato Grossense, possa não ser tão atingido pelos incêndios florestais. Amém, amém. Faça a sua parte, 0800 061 8080. É só ligar ali, o pessoal vai te atender, você vai fazer ali, nesse número você faz denúncia das mais variadas. Exatamente, das mais variadas, e o pessoal atende até às 22 horas. Até às 10 da noite. Então Exato. dá tempo ainda você fazer aí, se tiver, anote direitinho, em qualquer momento do dia você vai e contribui aí com a gente para que a gente possa vencer cada vez mais. Obrigado, Cibele, Madalena, Eu é que agradeço. Xavier Ribeiro. Sempre muito agradável vir aqui Obrigado. e dividir aqui a tribuna com vocês. Obrigada a todos que nos assistiram também. Abraço para Dona Estela e seu João Francisco. E sua irmã, qual é o nome dela? Cláudia. Cláudia. E o seu marido, qual que é o nome dele? É Silvanei. Manda um abraço para ele, não, ele fica bravo depois lá em casa. Silvanei, abraço para você, viu? Parabéns pela esposa. E Dona Estela e o seu João Francisco, parabéns pela filha, viu? Ela é gente finíssima, imagino que como filha deve ser maravilhosa também. E o maridão também deve saber das qualidades da esposa também. Obrigado, viu? Tudo de bom para você aí. Vandenberg, então... Até amanhã. Rapaz, amanhã a gente vai entrevistar mais um pré-candidato a prefeito de Cuiabá. É que ele foi escolhido agora, foi definido agora, que é o Kennedy, que é o Domingos Kennedy, do MDB. Ele vai estar conosco aqui, mesmo espaço que tiveram os outros, ele vai ter amanhã aqui às 7h30 da noite, pré-candidato a prefeito de Cuiabá, o Domingos Kennedy. Às 7h30, então, a gente se encontra aqui no canal 22, TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Até lá, fica bem, fica com Deus também.